Horas e 30 minutos, 8h30, nós estamos aqui em frente à Rádio Liberdade FM, onde hoje acontece o Dia do Brinquedo. Então, nós recebemos aqui em frente à Rádio Liberdade FM o prefeito de Santa Helena, Juscelê Sotoriva. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito. No ar do programa Café com o Prefeito. Está aqui com a gente, então, o prefeito municipal de Santa Helena, prefeito Juscelê. Probleminha na pilha aqui do meu microfone, mas agora sim, né? Estamos aqui com o prefeito de Santa Helena, Juscelê Sotoriva. Seja bem-vindo, prefeito, aqui ao nosso Dia do Brinquedo. Muito bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos durante esta semana reuniões da administração descentralizada acontecendo na cidade com a participação dos conjuntos habitacionais. Como foram essas reuniões? Na verdade, a reunião que aconteceu na Câmara, ela foi mais para coroar aquilo que ao longo do tempo a Câmara conseguiu economizar de recursos desde 2012 ainda. Desde quando estávamos na presidência do Legislativo, foi criado um fundo para a reforma do prédio, né? Então, chegou ao ponto de que no final desse ano, a Câmara, com base nas reuniões que elas fizeram também nessas comunidades, tanto no Cristo Rei, no Padre Martinho, no Parque Verde, Terra das Águas, em todos os bairros, já haviam sido feitas essas reuniões. Na verdade, foram 3 reuniões em cada um dos bairros, identificando algumas necessidades que eles pudessem ter e os espaços públicos que precisam ser construídos seus parquinhos, né? Então fizemos a reunião, a descentralização, apresentando ações de governo e também recebendo lá do Poder Legislativo o montante aí do acumulado nesses 3 anos de gestão do Poder Legislativo, para que pudesse incorporar aí na fonte orçamentária para contratar o serviço e fazer com que esses parquinhos virem a realidade aí do tão sonhado espaço público necessário para essas comunidades. Lembrando a todos os ouvintes aqui da Rádio Liberdade FM que o nosso programa aqui é ao vivo e as pessoas que quiserem vir acompanhar o nosso quadro Café com o Prefeito, participar do programa, estão convidados a vir aqui em frente à Rádio Liberdade FM. Prefeito, ainda falando sobre essas reuniões do administração descentralizada, nós tivemos durante todo este ano várias reuniões envolvendo todas as comunidades do município. Qual que é a sua avaliação dessas reuniões? Altamente positiva. As reuniões em todas as comunidades que foram feitas, mas muita participação mesmo, participação efetiva na presença física e o envolvimento das comunidades também, com as demandas que tem, com o acompanhamento daquilo que está sendo executado, o norte de gestão, para onde está caminhando o município de Santa Helena, tem viabilidade econômica, financeira, investimentos, tem segurança para investir. Então as pessoas conseguem sentir isso e poder com mais segurança, com mais tranquilidade, saber qual é o rumo que está tomando, para onde investe e o resultado que eles podem ter. Então não poderia ter sido melhor, Andréia. Prefeito, ontem também nós tivemos uma reunião do Conselho dos Municípios Lindeiros, com sede aqui em Santa Helena. Quais foram os temas abordados nessa reunião de ontem? Reunião um pouco desfalcada ontem, alguns prefeitos numa missão na Europa, que tinha aí com a MOP, e também algumas demandas em Brasília. As associações comerciais também, algumas em reunião que tinha em Medianeira, o Léo Veraldo mesmo nem pôde estar presente, é secretário do Conselho, mas as demandas do Conselho, principalmente com relação aos convênios estabelecidos com a Itaipu Nacional e outros parceiros, que é o IDESF, que é a cadeira que o município tem no Conselho de Segurança, no GG-IFRON, é um gabinete vinculado ao gabinete da Presidência da República, com os investimentos fortes que devemos ter na segurança e a participação efetiva na inclusão de pauta da discussão daquilo que precisa ser fronteira. Temos aí a possibilidade de ter o município de Santa Helena com investimentos aí, inclusive no ramo comercial, na venda de produtos, equipamentos importados, inclusive com possibilidade de sermos uma zona franca, aqui, um free shop aqui na nossa região. Então são ações importantes que o Conselho desenvolve, principalmente a conscientização ambiental, a conscientização ecológica, o programa com as merendeiras, o programa do Cultivando Água Boa, a parceria com os pescadores,
São várias as ações que o Conselho desenvolve, cidades sustentáveis, numa relação parceira aí com os municípios todos. Então, começamos a reunião, eram 9h30, um pouco mais, e ela parou, era quase meio-dia, até pelo tempo que nós tínhamos lá, mas assuntos extraordinários sendo debatidos com cabeças muito boas ajudando a fazer. Programa Viola Caipira, que deve começar a partir do ano que vem, projeto inicial a partir de R$1,5 milhão, mas agora chega a casa dos R$2 milhões, numa parceria com Itaipu, os municípios oferecendo apenas espaço, apenas uma sala aí para a realização desses cursos de viola caipira em todos os 16 municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. Prefeito, um dos destaques desta reunião foi a moção de apoio à permanência do SAMEC na Itaipu. O porquê dessa decisão? O SAMEC, com a equipe que ele tem, às vezes é bom que se faça aí uma oxigenação no processo de gestão, mas o SAMEC com o Nelton e toda a equipe da diretoria tiveram avanços muito fortes na relação de parceria e programas estabelecidos pela Itaipu com visibilidade mundial. E a Itaipu Binacional tem as suas contas pagas até em 2023, hoje usa apenas 26% da sua receita para as questões operacionais, administrativas e parcerias. Esse outro montante todo é utilizado para pagamento da dívida. Então, a partir de 2023, isso tudo já estará pago e sobra mais recursos para investimento. E nós não queremos retrocesso no processo de parceria da Itaipu com os municípios lindeiros e não só lindeiros. Todos os municípios da bacia do Paraná 3 e com o Brasil também, quer queira ou não, passa a ser um ministério, né? O SAMEC está sendo cotado aí para ser ministro do governo Dilma para a próxima gestão e se for que o seja, né? Mas que a gente tem o direito de participação, também saber identificar e poder opinar nos nomes que podem ser o diretor-geral da Itaipu brasileiro. Mas a permanência dessa diretoria que aí está estabelece uma segurança nas parcerias que estão acontecendo. Prefeito, o Ari Carlos, ele que é lá da linha Nova Esperança, ele quer saber sobre os projetos pró-suíno e pró-leite. São dois programas extraordinários que estão acontecendo, superaram a expectativa muito além daquilo que se previa. Foram mais de 2,5 milhões de solicitação de parceria nesse ano com a abertura do programa. Mais de 1,3 milhão já foram liberados, tem alguns ainda em fase de liberação. Uma suplementação orçamentária foi encaminhada ao Legislativo, foi aprovada para dar suporte ainda para alguns atendimentos finais ainda nesse ano, mas os dois estão em pleno vapor, em pleno andamento, os projetos todos eles sendo analisados e todos eles que se enquadram no programa terão o seu atendimento com certeza. Ainda na situação do suíno, nós devemos ter um aumento muito forte na demanda. A cooperativa lá parece que andou comprando uma chácara, um PL lá em Moreninha, não tenho certeza dessa operação, mas parece-me que fecharam o negócio pela necessidade que tem de leitão, né? E deve abrir novas parcerias aí com novos produtores de suíno. Devemos ter também pelo menos 60 novos aviários no ano que vem. Isso aí são aproximadamente quase R$20 mil por empreendimento, né? Então você imagina, são mais de R$600 mil só nessa atividade. Acredito que no ano que vem deve investir aí aproximadamente R$3 milhões só nessa relação parceira aí na agricultura. O Proleite, o Aves, o Suíno, esses programas que têm estabelecidos vão ter continuidade, até pelo incremento que dá na economia do município de Santa Helena, na geração do emprego, na renda e na sustentabilidade que é tão sonhada para o município. Prefeito, e os agricultores que não têm acesso ainda a benefícios como esse, o que eles devem fazer? Dentro do programa? Isso, para se inscrever dentro do programa. Sim, é só procurar a Secretaria de Agricultura, o secretário Darinês, o Volmar, o Bardelotto, nós temos lá a equipe, todos, quem for procurado na Secretaria, o Conte, principalmente o Conte que trabalha com essa atividade, mas quem for procurado na Secretaria vai ser bem recebido, bem amparado e o seu projeto é encaminhado para análise. Se enquadrou dentro do programa, não vai ter problema nenhum na liberação. Nós temos aí uma atividade muito forte, são quase 200 chiqueiros, são mais de 300 aviários, são mais de 600 solicitações aí de parceria na agricultura aí com o leite. Então, programas que as pessoas estão aceitando e entendendo com bom resultado. Prefeito, nós temos uma pergunta de um ouvinte falando sobre o secretariado de São Roque. Nós temos a Carla na administração, o Ademir na obras, o Marco no planejamento e agora a Cleonice na indústria e comércio. Mas o senhor que é de São Roque, você acha que está bem distribuído geograficamente o primeiro escalão? A Carla mora aqui na cidade desde muito tempo.
O Marco já morava aqui na cidade quando tinha saído, quando deixou de ser servidor público por umas questões políticas muito fortes, por ser meu parente na época, teve que acabar perdendo o concurso que ele tinha, teve que pedir demissão pela forma como estava sendo trabalhado com ele. E a Cleonice está na Secretaria de Indústria e Comércio, estava respondendo por ela. Não recebia por isso, está fazendo um trabalho extraordinário, muito bom mesmo. Então, efetivamente, o secretário de São Roque é o Ademir Fink e a Cleonice que está na secretaria fazendo o seu trabalho. Não é uma situação definitiva essa da Cleonice. E demais, se tem algum desses secretários que não está correspondendo com a atividade que vem desenvolvendo, não é uma situação estática, não. Então, a localização geográfica independe da condição de execução do serviço que tem. O Darinês aqui da cidade, muito embora tenha propriedade lá em São Clemente. Até poucos dias tínhamos o Dinho Marasquim, que era de subsede por atividades lá na sua residência, na sua casa, na sua família, acabou deixando numa situação bem tranquila. O Sadi Turra é de Moreninha, então não é a localização geográfica que faz com que a pessoa seja predisposta a desenvolver um bom trabalho. Então o que condiciona isso é a possibilidade de fazer um bom trabalho. Existem algumas questões políticas aí que muitas vezes atrapalham um pouco, né? Algumas pressões de partidos aí no ingresso ou permanência de uma de outra pessoa. Mas o que oferece condição de manutenção nessa situação é a condição de desenvolver o seu trabalho. Prefeito, o senhor está sendo bem caseiro e a gente nota que não são muitos secretários políticos, são mais técnicos. Isso é para evitar uma concorrência interna nas próximas eleições? Não, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que nunca me preocupou e que nunca me preocupa, é a condição política. Sempre soube lidar muito bem com isso. O Edson era secretário de Indústria e Comércio até há poucos dias, deixou por uma situação pessoal, por vontade própria, né? O Sadi Turra era vereador, foi vereador por dois mandatos, não vejo dificuldade nenhuma, então tem a figura política dele, né? A secretária de Educação, ela é esposa do presidente de um partido político e assim vai, né? Então não é, cada pessoa tem que saber qual é a sua condição, a sua predisposição, as suas vontades e buscar por isso, né? Tem que construir um processo, né? O que acontece muitas vezes. Chega perto de um processo político-eleitoral e as pessoas identificam alguns nomes com possibilidade de eleição sem saber se tem condição de desenvolver o seu trabalho ou não. Então, o que nós precisamos? Que os secretários, que a equipe de governo tenha condição técnica. Normalmente vê-se a figura política pura e simplesmente para ser secretário. Espera aí. Mas se for para ser uma figura pura e simplesmente política, não faz sentido você ter essa função, né? Então, nós precisamos gente para trabalhar e desenvolver atividades. Se tem uma coisa que não me preocupa nem um pouco, é a situação política. Prefeito, e pelas ações desenvolvidas até agora nas questões políticas, dá a impressão que nós poderíamos ter uma candidatura única daqui a 2 anos. O senhor pensa que isso é possível? Observando hoje a Câmara, por exemplo, dá a impressão que só tem um vereador de oposição. O vereador, no meu entendimento, a oposição ela deve ser dada com base naquilo que é norte de gestão. Quando o governo se elege, isso foi histórico em Santa Helena, sempre aconteceu, com alguma exceção, com possibilidades de composição política, mas quando os vereadores todos são chamados para discutir as ações, para discutir os temas e com base nisso nortear as ações, não vejo isso como um fator de buscar entendimento para construir uma candidatura única. Eu não vejo como saudável uma candidatura única. Quem achar que pode encarar, que esse projeto, que esse programa, que construa isso e dispute o processo eleitoral, apresente a sua proposta para a sociedade e ela que entenda que se a proposta é viável para o município e não só isso, se a pessoa tem credibilidade o suficiente para colocar isso em prática, porque colocar no papel, apresentar como proposta é muito fácil, eu quero ver desenvolver, eu quero ver executar. E com relação à Câmara Municipal, o sonho do vereador é poder participar das decisões de governo, daquilo que é norte de gestão. E isso é proposto para todos os vereadores. Quem não quer sentar para discutir, para conversar isso, significa que não quer um processo de crescimento, desenvolvimento e integração. Veja o que está acontecendo no município de Santa Helena hoje. Tivemos ontem o encerramento de atividades lá, a apresentação de balé em São Roque com fechamento de atividades. Tivemos ontem também a formatura lá na esquina da Vila Celeste, que foi em Santa Helena Velha. Tivemos na quarta-feira no SICA
apresentação lá daquilo que foi trabalhado durante o ano todo com eles. A integração que nós temos entre as comunidades, entre as pessoas, a liberdade que se vive no município de Santa Helena. Sempre se tinham divisões de grupos porque era imposta a posição política partidária, a vontade do gestor. É isso que nós queríamos que acontecesse. E não é isso que se vê hoje, né? Então hoje nós estamos abertos para discutir aquilo que é bom para o município de Santa Helena. E eu não tenho medo nenhum de que alguém se projete, que se programa, que busque, até porque se você dá liberdade de ação, faz com que você também tenha aí algumas possibilidades de risco político. Mas qual é o compromisso nosso? Que as coisas aconteçam. Não vejo essa situação e eu gostaria, sinceramente, de ter outras pessoas também que apresentem a proposta, mas que se submeta aí também ao crivo da sociedade em ter essa confiança e credibilidade. Prefeito Justo, se podemos dizer então que nós teremos reeleição para as próximas eleições? Sua reeleição? É possível, a legislação permite isso. Quando nós construímos a composição, não condicionamos nada a ninguém. Ninguém está preso a absolutamente nada. Nós estamos buscando aí fazer um trabalho administrativo, sempre cuidando da condição política sem dúvida nenhuma, mas é possível que seja, a reeleição ela permite a possibilidade de nós sermos. Eu não tenho como falar sobre isso hoje para antecipar um processo político eleitoral, mas tenho pretensão de buscar fazer com que isso aconteça sim, mas de uma forma pessoal, não usando a máquina pública para promoção pessoal e fazer com que isso aconteça. Agora são 8 horas e 45 minutos, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Sabe qual é a rádio que dá mais brindes para os ouvintes? Qual é a rádio feita para a comunidade? Qual é a rádio do seu coração? É ela, 87,9. A sua rádio Liberdade FM. Sintonize a melhor. Sintonize a melhor. Clube São Luís de Vista Alegre Missal apresenta Baile de Natal. Dia 24 de dezembro com o Musical Calmon. Musical Calmon a noite toda. Ingressos antecipados limitados. Primeiro lote R$20. Segundo lote R$25. Reservas de mesas 8828-2408. É dia 24 de dezembro. Baile de Natal em Vista Alegre Missal. Você vai se apaixonar com a banda mais apaixonada do Brasil. Musical Calmon. Apoio CL Eventos. Está chegando o grande dia. Será em 31 de dezembro o sorteio dos R$3.500 em dinheiro da promoção dos 35 anos de Bianchetti Joalheiros. Em 2014, 2 premiados por mês. Um da compra com todo o dinheiro de volta e outro dos serviços com sorteio de R$100. Em dezembro, mais 2 premiados e o grande sorteio extra de R$3.500. Aproveite, compre os presentes com descontos de 20% a 50%. Pegue cupons e faça a festa com Bianchetti Joalheiros. Bianchetti, 35 anos desejando a você um Feliz Natal. Aqui a qualidade custa menos. O Natal ainda não chegou, mas o preço baixo já está aqui, na Romeira. Confira. Cama Box Casal, conjunto de estofado em 10 vezes sem juros. Aproveite seu 13º e vem pra Romeira. Romeira, amiga, vem na sua. 8h44. Tecnoinformática, computadores, suprimentos, recarga de cartuchos e a melhor assistência técnica. Você encontra na Tecnoinformática. Profissionais capacitados para melhor atender você, amigo cliente. Tecnoinformática, na Rua Argentina, 1717, Sala A, Centro, fone 3268-1124. Liberdade. Onde tem um rádio ligado. Liberdade. Tá ligado na 87 FM. São 8 horas e 48 minutos, estamos ao vivo aqui em frente à Rádio Liberdade FM, onde acontece mais uma edição do Dia do Brinquedo. Nós temos aqui o nosso quadro Café com o Prefeito acontecendo. As pessoas que estão em casa, que quiserem vir para cá e acompanhar aqui o nosso quadro Café com o Prefeito, está ao vivo aqui em frente à Rádio Liberdade FM. Prefeito, nós tivemos nessa semana uma polêmica, inclusive que gerou várias perguntas que foram direcionadas aqui para a redação da Rádio Liberdade FM, falando sobre a questão das crianças que vão mais cedo para a escola. O Rui, ele pergunta e gostaria que fizesse
Ele acredita que não é só uma dúvida dele, mas uma dúvida de grande parte da população que ficou surpresa com essa nova lei que tira, né, crianças da creche com 3 anos e coloca na escola. A primeira pergunta é a seguinte: as escolas estão preparadas para receber crianças com essa idade? Banheiros, professores, mesas, enfim, tudo que uma creche tem? Na verdade, nós temos que nos submeter à legislação. Infelizmente, a criança que completar os 4 anos até o final do ano já não vai mais para o CEMEI, vai para a educação infantil. Mas o município de Santarena, graças a Deus, ao longo do tempo, vem preparando, e graças a Deus, muito bem a sua equipe de trabalho para fazer o seu melhor, dar o seu melhor para que a criança tenha o melhor aprendizado. E tem um acompanhamento nosso muito pronto, direto, pessoal mesmo, para que todos sintam essa necessidade de fazer e dar o seu melhor. Lá na Vila Celeste nós tínhamos a proposta de construir uma creche, um CEMEI, já tinham sido levantadas algumas paredes e o município de Santarena optou então por fazer um CEMEI com expansão da escola, integrado com a escola. Então vai ter lá na Vila Celeste, já começa assim no mesmo ambiente, no mesmo espaço que vamos ter lá o CEMEI. As escolas estão preparadas para receber essas crianças, até porque o incremento de pessoal que vai fazer com que isso aconteça também vai dar suporte para isso, né? O nosso município, ele é diferenciado por aquilo que vivemos. E, por exemplo, nós tivemos aí na edição agora do OBA, que é a Olimpíadas Brasileira de Astronomia, aqui em Santa Helena, um número extraordinário, até suspeito pelo número de pessoas e crianças aí que tiveram as medalhas de prata, de bronze e de ouro. Tivemos em Toledo, na segunda-feira, dos 24 redações e desenhos que foram apresentados para compor o calendário do CTA, através do Ciscopar, dos 24, 8 foram de Santa Helena. Nós tivemos aí o vencedor do programa do Agrinho no estado do Paraná, também de Santa Helena. Então, o Santa Helena está se destacando na educação de uma forma extraordinária. Então, os pais talvez se preocupem um pouco pela forma, pela formação, pelo ingresso prematuro na escola dessas crianças aí com menos de 4 anos, que na verdade, completando os 4 até o final do ano, vai ingressar na educação infantil. Mas pode ficar bem tranquilo, se tem uma coisa que nós estamos nos preocupando, como todas as áreas estamos fazendo também, com a educação. E vamos acompanhar para e passo, fazendo com que não tenha nenhum trauma e que essas crianças aí sejam muito bem protegidas e amparadas. Nós temos um processo da São Clemente, concluído já, a ordem de serviço vai ser emitida para a construção dos banheiros, que está um caos lá agora, assim que começarem as férias. Já fizemos isso na Marechal Deodoro, já fizemos isso em outras escolas também, vamos fazer em Moreninha, e sempre preparando esses ambientes para que as crianças aí tenham um acesso facilitado aí, que a possibilidade que é real agora de ir para a escola com essa idade, não tenha nenhum trauma aí de ordem física. Acredito, prefeito, que uma das grandes preocupações dos pais se refere se terá um local para os pais levarem as crianças no horário que eles não estarão na escola, pois os pais que levam as crianças nas creches é porque trabalham durante o dia todo e não tem com quem deixar os seus filhos. O período integral que nós devemos estabelecer nas escolas aí para o ensino que nós precisamos ter. Nós somos convocados por uma escola, às vezes as pessoas até condicionam isso, essa questão São Roque. Fala, olha, gente, ainda ontem eu falava claramente lá, tem muita coisa acontecendo lá e a articulação deve ser feita pela própria comunidade. O Ricardo, que é o vereador lá, com as diretorias todas bem integradas, graças a Deus, estão fazendo acontecer. Então, a comunidade que estiver bem integrada, com as diretorias todas funcionando, tem se destacado. Subsede é um exemplo disso que nós temos lá na educação com a professora, a diretora Roseli, que está fazendo um trabalho extraordinário com toda a equipe lá, nesse período integral. Começa em São Roque no ano que vem, um período integral a partir do 1º ano. E assim nós devemos caminhar para que as crianças tenham aí, não aula o dia todo, porque ninguém fica um robozinho para poder suportar isso tudo. Mas infelizmente esse começo, para algumas famílias, vai ser um pouco traumático, idade escolar. Não vai poder estar na creche, né? Que hoje não é mais depósito de criança, é ensino de fato, né? É um centro municipal de educação infantil. Então, graças a Deus aí, isso está acontecendo. Mas alguns traumas em algumas famílias vai acontecer, dado a esse ingresso prematuro aí nas escolas, e na creche, infelizmente, pela faixa etária não vai poder estar.
Prefeito, a Morgana, ela me fez a seguinte pergunta. Ela queria saber se vai ter mais professores em sala, então, para o pré-1. Porque na creche, eles nem vão sozinhos ao banheiro, pois precisam de ajuda. Até água, as professoras pedem se eles querem beber. Eles são muito dependentes das professoras. Vai ter que fazer um trabalho mais integrado, só que acontece o seguinte. Em Santa Helena, o número de crianças por professor é o mais reduzido de toda a região que nós temos pelos índices do Brasil. Então, Santa Helena, graças a Deus, nós temos aí as crianças aí muito bem assistidas, muito bem amparadas, porque o número de crianças assistidas, principalmente no interior, no município, na sede, já é um número um pouco mais elevado, quase que é a média, mas ainda abaixo disso. Mas se houver essa necessidade, nós vamos colocar mais pessoas aí para amparar, para que as crianças tenham aprendizado e segurança também. Prefeito, como a gente conversou antes sobre, a gente até comentou alguma coisa sobre o ensino integral nas escolas, você acredita então que está faltando mais comprometimento de pessoas na educação para ser exemplo como São Roque, como subsede? Com toda certeza. A liberdade, quando você me pergunta antes sobre essas condições aí, secretário com condição técnica ou mesmo a localização geográfica das pessoas, todos, secretários, diretores de departamento, diretores de escolas, ou qualquer que seja a função, qualquer que seja o cargo, tem liberdade para desempenho das funções, das atividades pelas quais foi confiadas. Liberdade total. O que nós precisamos é informação, tem um cronograma a ser executado, tem um plano de governo a ser estabelecido, mas as pessoas todas que quiserem implementar ideias de resultado, têm amparo para que isso aconteça. E nisso não é diferente também. As comunidades precisam se organizar, fazer com que o desenvolvimento aconteça na sua região. E é só uma questão de organização, de dedicação e um pouco mais de empenho para que as coisas aconteçam efetivamente. E o que precisar nessa relação parceria com o município, nós faremos com toda certeza. É só chamar, como foi chamado por subsede, como foi chamado em São Roque, como foi chamado em outros lugares também. Nós vamos lá e seremos parceiros nessa atividade. É uma pena, né, prefeito, que aqui não seja uma televisão para o pessoal ver, o pessoal passando, cumprimentando aqui o prefeito municipal Juscelino Sotoriva. Prefeito, uma questão que chamou muito a atenção também, que veio várias perguntas aqui para a redação da Rádio Liberdade FM, é sobre o horário de atendimento das creches. Nós teremos atendimento nessas férias nas creches de Santa Helena? Nós teremos uma creche, um CMEI que vai ficar em pleno funcionamento, os outros fecham a atividade. Nós temos a necessidade aí das férias coletivas, necessidade por condição legal até, e o momento também que as famílias se retraem um pouco mais na própria condição de trabalho em relação comercial, quer seja servidor, quer seja autônomo ou qualquer função que desempenhe, função que exerce, né? Porém, nós criamos um calendário aí, as pessoas puderam procurar a assistência social da Secretaria de Educação e também quem tiver a necessidade de amparo com a sua criança na creche, no CMEI, não tem problema, vai ficar uma aberta aí para suportar isso. No ano passado a procura foi bem pequena, um único CMEI foi suficiente aí para poder suportar essa carga aí de pessoas que precisavam do atendimento. Nesse ano não está sendo diferente. Até agora, apenas 25 crianças tiveram a necessidade de amparo aí pelo CMEI. Claro que tinha que procurar a Secretaria de Educação, uma visita em loco para saber se de fato tem essa necessidade, porque se não tem com quem deixar, se não tem amparo, todo esse processo que nós precisamos fazer, né? Então, tive essa possibilidade aí de deixar o seu filho no CMEI. Então, quem precisou, procurou e se havia necessidade foi amparado. Prefeito, falando sobre isso ainda, eu fui procurada esta semana por algumas mães dizendo que não tem condições de pagar uma babá para ficarem com seus filhos. E não se encaixa como, por exemplo, famílias carentes do município. Mas que é complicado conseguir alguém e pagar para que essa pessoa fique com os seus filhos. O que elas fazem nessas situações? E as mães ainda alegam que não foram avisadas pelas creches sobre essas inscrições que foram feitas para que as crianças possam ficar nesse período.
A divulgação ela foi bem forte, ela aconteceu bastante mesmo nas rádios, nos sites de notícia, foi mandado também os bilhetinhos, os recadinhos com as crianças aí para que fosse procurado. Só que eu entendo também que tem algumas pessoas, algumas mães e pais aí que têm uma carga horária um pouco pesada e puderam não ter acesso a essa informação. Não é uma situação estática, né? Então, havendo essa necessidade, pode procurar pela Secretaria de Educação, a Cleci é a assistente social que trabalha essa situação com os pais. Vamos abrir ainda essa possibilidade, gente, para que as pessoas procurem lá a secretaria e havendo essa necessidade, não tem problema, vai ser assistido. E tem alguns casos aí de algumas pessoas que a gente sabe que encontrar alguém para cuidar da criança não é tão simples assim, não é só esse o fato, é com quem deixar. Então, graças a Deus, hoje os nossos CMEs oferecem uma segurança muito forte e é um aprendizado também que a criança tem, socialização, integração. Então, eu fico muito satisfeito com isso. Mas é um período aí de final de ano que o município de Santa Helena precisa da parceria aí também dos pais, das mães. Quem puder fazer isso, que eu faça, que é a hora que o município precisa um pouco mais de desempenho. Mas tendo necessidade, não tem problema. Procura que nós vamos analisar. Não estou dizendo que procura lá que vai ser resolvido. Vai ser estudado. Tendo necessidade, vai ser resolvido. Prefeito, falando ainda sobre as creches aqui do nosso município, veio uma pergunta de uma ouvinte. Algumas professoras do CEMEI da Vila Rica, elas me procuraram falando que elas não tiveram as férias em julho, né? E já estão surgindo rumores de que ano que vem nós não teremos férias em julho mais uma vez. Elas querem saber como fica essa situação, porque tem algumas creches que as professoras tiram férias e outras não. Como fica essa situação? Teve o ingresso de 35 novas servidoras nos CMEs. Foram abertas 30 vagas e depois foi aberto mais 5 pela necessidade que nós tínhamos. Então são 35 novas servidoras nos CMEs. No ano que vem, as crianças ingressam com tempo menor na educação infantil, aí, que já sai do CMEI, né? Por outro lado, tem uma fila de espera aí que quase que zera a sua totalidade. E também na Baixada Amarela temos aquela proposta de construir aquele CMEI que era para ter sido construído, o governo do estado, do governo federal licitou, a empresa não construiu, mas boa parte desse recurso já está depositado nos cofres do município. Existe a possibilidade ainda do governo autorizar o município de Santa Helena a licitar e o próprio município construir essa creche, esse CMEI. Mas com relação a férias, essa é uma situação de regularidade, por isso essas férias coletivas agora. As férias de julho compreende o calendário escolar, né? Então tem algumas pessoas, quem está no concurso público e se submete ao regimento e ao regulamento do estatuto, lhe possibilita essa período de férias, né? Outro tipo de contrato, ela não se enquadra nesse mesmo período, né? Então o que acontece? Muitas vezes o servidor quer as férias do final de ano e também quer férias em julho. Não é assim que funciona, gente. Fica uma situação complicada, né? Eu gostaria também de ter férias em julho, ter férias em agosto, férias em setembro, quer dizer, não gostaria, né? Mas eu sei que tem muita gente que gostaria. Férias é uma coisa que não me atrai, muito embora o ser humano precise, né? O estado físico também tem aí suas limitações. Mas a situação de regularidade funcional, ela é estabelecida. Prefeito, já que nós estamos falando das creches e falando também da Vila Rica, tem uma pergunta de um ouvinte pedindo sobre a quadra do ginásio da Vila Rica. Quando ela ficará pronta? Tivemos um problema que de conhecimento público, inclusive aqui também foi abordado já. Havia sido contratado a empresa para executar alguns serviços, não executou na sua totalidade. A comissão de recebimento de bens e serviços não atestou o cumprimento daquilo que foi estabelecido. A empresa entendia que não ia conseguir executar por aquilo que havia sido contratado, desistiu do contrato que tínhamos lá e um novo processo vai ser feito agora ainda no final do ano para solucionar aqueles problemas lá com relação à creche. Então o serviço que foi contratado, parte dele foi executado, mas o município não pagou por aquilo que foi contratado, até porque não foi feito na entrega na íntegra, né? Então será feito numa nova solicitação, um novo serviço aí, deixar em plenas condições. Prefeito, nós tivemos uma bela participação do futebol de Santa Helena em campeonatos aí regionais. Qual que é a sua avaliação dessa participação e das escolinhas de futebol do nosso município?
Graças a Deus, apesar das dificuldades vividas lá pela estrutura, pelo pessoal lá no Departamento de Esportes, a dedicação, o empenho de muita gente e das próprias comunidades tem sido muito presente. Os pais, com incentivo muito forte aos filhos aí que têm participado das escolinhas, têm possibilitado essa preparação toda aí para que as crianças possam, de fato, esperar um pouquinho, né? Isso é para mostrar que o programa é ao vivo, né? E nós estamos aqui na beira da rua. Então que os pais com esse incentivo, com essa força toda aí que tem dado para os filhos, eu tenho ido em alguns treinamentos e os pais lá torcendo, vibrando, acompanhando, fazendo, acontecendo mesmo, né? Então eu acho que é esse conjunto de ações aí com dedicação das crianças, da família, que dá o resultado que tem dado. Então, o esporte em Santa Helena está voltando a ser aquilo que já foi excelência no tempo passado. Prefeito, procurado também por algumas pessoas, elas veem a dedicação do pessoal aí no futebol, mas que às vezes eles precisam de algumas pessoas para que possam ajudar a trabalhar com todas essas crianças. Teríamos a possibilidade de um auxiliar para esses treinadores? Andréia, eu entendo que tem algumas pessoas no esporte não estão se dedicando no tempo que, de fato, pelo qual foram contratados. Se você se dedicar a isso e não ter aquilo como um bico, você vai conseguir produzir um resultado muito maior. Tem acontecido das pessoas ir lá e de repente procurar e não encontrar mais. É só uma questão de organização e de dedicação ao trabalho, com todo o respeito. Eu até entendo a forma como veio, deve ter sido servidor, mas se você é contratado para aquela atividade, aquilo não pode ser um bico. Entra de cabeça, se dedica e faça a atividade render. Se eu for prefeito agora, eu vou precisar um outro auxiliar de prefeito? Não é assim que funciona, gente. Tem que trabalhar, né? Prefeito, falando agora, eu tenho uma pergunta da semana passada, ainda falando sobre a cesta básica aqui do nosso município. Porque muitas famílias não estão recebendo. Como será a situação neste final de ano para as cestas básicas? Tem famílias que precisam. Como será a distribuição? Bem, já estão sendo distribuídas, não tem o calendário, não tem o cronograma, até porque a gente não tem ido junto, não tem feito disso um fator político. Muito embora agora em final de ano, nós temos as duas situações, tanto a do município que estão sendo entregues e também aquela arrecadação que é feita com o Provopar, com o Sicredi, com a ASA, com a ADRA, a Igreja Adventista, a Rádio Grande Lago, a Rádio Liberdade FM, inclusive agora pela manhã, criançada no pula-pula, brincando, se divertindo. E quem estiver ouvindo, gente, traga o seu brinquedo aqui na frente da rádio comunitária para integrar também esse processo todo, para que você faça um Natal mais feliz também para algumas crianças aí que precisam desse carinho, precisam dessa atenção. E se o fator físico é uma forma aí de você tocar o coração das pessoas, que o seja. Então, você que tem um brinquedo aí que até que esteja usando, não tem problema nenhum, que bom que é. Essa é a melhor doação que você pode fazer. Traga aqui e faça o Natal mais feliz dessas pessoas. E quem precisar da assistência, quem precisar da cesta básica, não por uma condição meramente de entender que tem o direito ou por causa da idade, pela condição social. Tem necessidade, procura pelo serviço. Se não tiver atendimento, por isso que eu digo, tendo a necessidade, pode procurar pelo gabinete do prefeito, não tem problema nenhum. Não estou sempre lá, inclusive nesses últimos dias aí estive muito mais fora do que lá, e na semana que vem não vai ser diferente, mas tem o pessoal lá para receber, para visualizar a situação e intervir se for o caso. Mas por isso que falo, tendo a necessidade, procura que vai ser assistido, vai ser atendido. Até uma questão que não tem sido muito tratada, a questão da cesta básica. Nós não diminuímos o número das cestas básicas que eram entregues ao longo do tempo. Pelo contrário, em alguns casos até aumentaram. Em outros diminuíram, mas o número tem sido praticamente o mesmo. E agora com um sistema diferente. Licitamos e fizemos com que os comércios de Santa Helena só tinham acesso. Podia ser qualquer um, mas da forma como foi estabelecido, o comércio de Santa Helena que vai fornecer a cesta de uma forma integral a partir do próximo ano. Quem precisar, procure que vai ser assistido, tendo necessidade. Prefeito, nós tivemos uma grande polêmica também com a eleição da Câmara de Vereadores. Qual que é a sua opinião e o que ficou decidido, então, na Câmara de Vereadores no Poder Legislativo de Santa Helena? Hoje não é café com o prefeito, é caldeirão com o prefeito. E dessas questões todas que estão sendo abordadas, eu não fazia ideia de nenhuma delas, gente. O pessoal que tiver alguma dúvida, né, vem aqui na frente da Rádio Liberdade FM e veja como é o café com o prefeito, que eu estou fazendo as perguntas aqui na hora.
E tem algumas coisas que eu estou vendo que ela está recebendo no celular aqui, escrevendo e mandando bala. Mas é assim, se a coisa não for transparente e não for assim, aberto, aí perde o sentido, né? Não é bom. Mas com relação à Câmara, os vereadores entre si vinham conversando por um bom tempo, com essa situação de composição para saber quem seria o presidente, vice, primeiro, segundo secretário, quem faria parte da mesa diretiva, né? Alguns vereadores ao longo do tempo não manifestaram interesse em ser presidente, alguns manifestando essa vontade, uns abrindo mão, eu abro mão para fulano, eu abro mão para ciclano e tal, e no fim das contas, foram conversando entre si para chegar no entendimento. Não conseguiram chegar no entendimento pleno daquilo que seria o candidato a presidente aí para tentar ir para uma disputa já preparada, não que não houvesse discussão, que não houvesse entendimento, que não houvesse a busca. Ela precisa haver sim, mas como poder legislativo, como vereador, é bom que se vá lá com tudo isso já resolvido entre si, né? E se tiver que disputa, é saudável, é soltar, só que ela tem que ser ordeira, né? Uma forma bem pacífica. Muito embora eu acompanhei em 2000, em 2002, em 2004, em 2006, em 2008 e em 2010. Foram 6 eleições de presidência de Câmara que eu vivi intensamente. E tive problemas fortes com relação a isso. Poderia ter sido presidente há muito antes do que eu fui. Mas se eu tivesse sido naquele período, com certeza não estava tão preparado quanto estive quando assumi a presidência. Foi um tapetão em cima do outro, um tapetão atrás do outro. A diferença é que nós... Mais um veículo com som aqui. Então esses tapetões foram acontecendo ao longo do tempo. O que nós fizemos? Não tem tapetão. Trata com verdade, com transparência. Quando fomos procurados, Justo, você tem uma preferência? Não é uma questão de preferência, sim uma questão de segurança. Sabemos que o Edson tinha a vontade de ser presidente, conversei bastante com o Marcos sobre isso. Falei até uma pena por algumas coisas que às vezes não acontecem. Eu acho que o Edson teria condição de fazer um belo trabalho na presidência, mas o partido precisa resolver alguns problemas internos e saber qual é o norte que ele vai seguir. O governo municipal precisa segurança de que os projetos, que as propostas vão tramitar de uma forma rápida, de uma forma ordeira no Poder Legislativo. Então, houve o nosso envolvimento, houve sim, a partir da segunda-feira passada, quando conversamos com os vereadores e colocamos as possibilidades daquilo que estava acontecendo com base naquilo que nós já vivemos, naquilo que nós já passamos. Então, chegou-se ao entendimento aí de que o Tite seria o presidente do Legislativo. Os demais cargos ainda estão sendo discutidos entre os vereadores. Conversamos nessa semana, foi na quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, com os vereadores, com 6 que se elegeram na base de governo, muito embora hoje tenha uma conversa muito pronta com o Paulo, com o Democratas, também como vendo o governo aberto, democrático, com essa participação também, e o vereador João Nol também com as buscas por aquilo que ele entende que seja pleito das comunidades, também compondo aí não a base de governo, mas também o norte de gestão que foi estabelecido pelo município de Santa Helena. Então teve muita coisa que aconteceu, não foi só isso, se for contar a história toda precisa pelo menos um programa específico, e se tiver que ser não tem problema, nunca escondi nada daquilo que está acontecendo. Está perfeito? Não está perfeito. Temos problemas e temos condições de resolvê-los, mas cada partido tem que resolver os seus problemas de uma forma interna. Eu não vou fazer gestão no PSL, no PMDB, no PSDB, no PT, em qualquer P que for, a não ser o PP, que nós somos filiados a esse partido, e vocês nunca me ouvem falar em partido, porque tem que ser esse partido, aquilo outro. Não tem que nada. Quem compõe os partidos são as pessoas. E tem muitas pessoas que pensam, não, quem tem voto é partido tal. Não é partido tal que tem voto, quem tem voto é o povo. Prefeito, diante de toda essa polêmica, então nós podemos dizer que houve consenso do PMDB com essas eleições? Eu não sei se houve consenso, André, mas houve uma conversa do partido durante a semana, se não me engano foi na terça-feira, e depois disso conversamos lá com os vereadores. Eu até acho que eles vão voltar a conversar entre si. Talvez isso não seja consenso do partido, mas é consenso aí da composição dos partidos que estão no Legislativo, de quase todos eles que assim o sejam, né? Prefeito, nós teremos então o projeto de lei Juro Zero entrando para a Câmara para votação. Um apoio aos empresários de Santa Helena quando entram para a votação? Segunda-feira dá entrada no Legislativo.
já está pronto, assinado, o projeto já estava pronto ainda na quinta-feira. Fizemos algumas alterações com relação à mensagem e algumas alterações com relação à distribuição da proposta do programa de lei do Juro Zero, que vai um programa chamado Investe Santa Helena, né? Por uma discussão com a Associação Comercial, estabeleceu-se essa nomenclatura. Mas na segunda-feira estará nas mãos dos vereadores, vai dar entrada no Legislativo. Pelo que eu conheço da Câmara, do presidente do Valdomiro, o Edson, que também acompanhou esse processo, o Léo, que ajudou a desenvolver, o Gilson, a Associação Comercial, pelo que eu conheço deles, vai ser votado em período extraordinário, para que a gente tenha essa lei sancionada ainda esse ano, e em janeiro podendo implementar ela aí, fazendo com que os empresários de Santa Helena tenham acesso ao crédito com juro subsidiado pelo município de Santa Helena. Na semana que vem nós abordaremos um pouco mais sobre esse assunto. Prefeito, são 9h13. Qual é a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena? Está tarde já, né, André? Daqui a pouco vai ser almoço com o prefeito. Mas hoje temos várias atividades, como tem tido constantemente. Tem encerramento dos idosos, teve em Moreninha, teve em São Clemente, teve na esquina Céu Azul, hoje tem em São Roque, tem Clube de Mães em São Roque à tarde, tem um programa do Rotary com o Natal, temos também as finais de campeonato aí que isso acontece, tem do vôlei, tem do suíço. Então são várias atividades que vêm acontecendo aí nesse processo todo de integração das pessoas, das comunidades do município de Santa Helena. E a magia do Natal, o clima está contagiando. Várias formaturas do Proerd durante a semana, a emoção vindo à flor da pele mesmo. Então sente-se assim que o clima de Natal está no ar. As luzes de Natal que foram acesas, entendo que deve mudar a coloração, tem que ficar bem mais claro. E ficou muito bonito, né, prefeito? Legal. A abertura foi mágica. O povo é quem fez isso. Se o povo não estivesse lá, poderia ter 10 vezes mais luz do que tinha, que não teria sido bom. E as atividades continuam. Inclusive, na semana que vem teremos o Papai Noel do Brasil no sábado, descendo de helicóptero. No sábado que vem, todo mundo convidado. Várias atrações. O Cogem novamente presente aí com a galinha pintadinha, com o Xereque, a Fiona, os biscoitos, a Magali, o Pato. Então, todo mundo é envolvido. Se não fosse o envolvimento da sociedade, da associação comercial, Cogem, se não fosse o envolvimento do povo de Santa Helena, isso não estaria acontecendo. Então, as minhas homenagens ao povo de Santa Helena, que está fazendo do município de Santa Helena aquilo que eles querem que seja. Desejar a todos aí uma semana extraordinária. Vou para Brasília na terça-feira à tarde, volto na quarta-feira de meio-dia. Segue a programação intensa aí e vamos fazer desse Natal, desse final de ano, vamos fazer do ano de 2015 o melhor ano que Santa Helena pode viver pela força e pelas mãos do povo. Tá certo, então, são 9h15. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Hoje tem Cuca da Oasis aqui, né? Para o nosso café com o prefeito. E, gente, voltamos no próximo sábado, então, às 8h30, com mais uma edição do quadro Café com o Prefeito.